Atibaia. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui diretamente do Correio de Atibaia. Estamos com o Fábio Lopes e Edneia Prado da Costa. Hoje a gente vai falar de um assunto que não é um assunto muito agradável, porém extremamente importante e necessário essa nossa discussão, porque trata de abuso sexual, trata de violência contra crianças, contra adolescentes, e se a gente pensa que é só com mulheres, mas acontece com meninos também, né? Um assunto bastante delicado, e eu trouxe aqui duas pessoas que são bastante conhecidas, né, nessa área. A Edneia Prado da Costa, ela é assistente social, bacharel em Direito, com especialização em Serviço Social e Políticas Sociais e Direito Constitucional. Ela já atuou com crianças e adolescentes, também na criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalhou com recursos humanos, coordenando programas de atendimento, ambulatório de saúde mental. Atuou também em programas de prevenção, uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Trabalhou na Previdência Social do INSS de Atibaia, com benefícios assistenciais e previdenciários ao cidadão. Atualmente, a Edneia faz consultoria e assessoria em benefícios assistenciais e previdenciários após 33 anos de trabalho. Boa noite, Edneia, seja bem-vinda. Boa noite, Osni. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você. É um prazer compartilhar esse momento com o Fabinho. E apesar do assunto ser meio duro, né, eu espero que a gente possa refletir e ajudar na prevenção e na garantia de direito das nossas crianças e adolescentes. É isso aí. Muito obrigado pelo aceite, estar com a gente. Obrigada. Já o Fábio Lopes, ele é formado em Direito pela Unifaat, bacharel em Direito. De 2016 a 2020, atuou no Conselho Tutelar de Atibaia, com atendimento de crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, aplicando medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalhou com atendimento de pais, responsáveis, com orientações e aconselhamentos, e encaminhamento aos serviços públicos, quando necessário. O Fábio já participou de reuniões, palestras acerca do ECA, das atribuições do Conselho Tutelar, da proteção integral e direitos fundamentais de crianças e adolescentes, entre outros temas jurídicos e educacionais. Para quem não sabe, o Fábio também é professor de Sociologia, professor substituto nas instituições de ensino, professor Carlos José Ribeiro, Major Juvenal Alvim, Francisco de Aguiar Peçanha, professor Isolina Patrocínio de Lima, e há 10 anos leciona voluntariamente no cursinho Educafro, né, no dos cursos pré-vestibulares e comunitários que a gente tem aqui em Atibaia, para pessoas de baixa renda e da rede pública de ensino. Obrigado, Fábio, pela participação. Obrigado, Osni, boa noite a minha colega e companheira Edneia, mais uma noite numa live onde nós vamos fazer reflexões e esclarecimentos de um tema extremamente importante, pois são centenas e milhares de crianças que a cada ano vêm sofrendo as mais variadas violências, sobretudo abuso e exploração sexual, que é o tema da nossa live de hoje. Boa noite, obrigado, Osni. Eu vou aproveitar te perguntando, então, Fábio, porque muita gente pergunta, e quando a gente anunciou a live, eu percebi muito desencontro na rede social. As pessoas, me parece que não entendem muito bem o que é o abuso sexual. Qual que é a diferença entre abuso, exploração sexual, e se pedofilia se a pedofilia é crime, né? O que é o abuso, qual a diferença do abuso e de exploração, e se pedofilia é crime, Fábio? Fábio... Sim, Osni. Sim, realmente, Pode falar. as pessoas têm muitas dúvidas. Eu acho que eu não... As pessoas... Oi. Ouvindo? Eu estou ouvindo eu acho que eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu estou. Estou ouvindo, vamos lá.
Está ouvindo, Osni? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, Fábio está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Vamos lá? Então acho que só eu que não. Acho que ele caiu. Bom, vamos lá então, Neia. Vamos tocando aqui, vamos fazendo esse bate-papo. É uma noite e vários dias as pessoas, né, de um modo geral, têm muitas dúvidas acerca das várias modalidades de violência sexual. Nós vamos falar de duas, né, modalidades dessas violências sexuais, que é o abuso sexual e a exploração sexual, né? Mas há outras violências sexuais também, como a pornografia infantil, entre outras. Bom, acerca do abuso sexual, é importante a gente falar, né, Neia, que é uma violência que pode ser praticada por qualquer pessoa adulta, uma pessoa que tenha relação ali com a criança, esteja no mesmo espaço que a criança, e o intuito dessa pessoa adulta, seja homem ou mulher, muito embora nós vamos falar nessa live de hoje que a maioria das pessoas que cometem as violências sexuais são do sexo masculino. E o intuito dessas pessoas é satisfazer-se sexualmente dessa criança ou do adolescente, né? Valendo-se do seu poder, né? Ou da sua autoridade também, envolvendo essas crianças e adolescentes em qualquer atividade sexuais, com palavras obscenas, exposições de órgãos genitais e assim por diante. E também dentro do abuso sexual é importante a gente falar também que há duas circunstâncias dessas violências, né, Edneia? Que é o abuso sexual intrafamiliar daquelas pessoas, né, daqueles indivíduos da família, o pai, a mãe, um padrasto, um avô, uma tia, uma avó, e o abuso extrafamiliar, o abuso sexual extrafamiliar de pessoas de fora da família, aquelas pessoas desconhecidas, pode ser um vizinho, um professor ou qualquer outra pessoa. Já a exploração sexual, né, Neia, é importante falarmos também, porque a exploração sexual tem um outro conceito. Não é muito diferente do abuso sexual, tem essa questão da relação do poder, da autoridade, mas já na exploração sexual tem a questão do lucro, né? A pessoa adulta, né, o homem ou a mulher, ela visa o lucro e utiliza-se dessa criança num processo de mercantilização, né? Dentro aí da exploração sexual, temos também a questão da pornografia infantil. Então, Osni, nós estávamos falando aqui, eu e a Neia, que você havia feito a pergunta, que é uma dúvida de muitas pessoas, e eu, enquanto estive no Conselho Tutelar, e a Neia, enquanto assistente social, as pessoas têm muitas dúvidas também, né? Então, nós falamos aqui da violência sexual, das violências sexuais e duas modalidades dessas violências sexuais, que é o abuso sexual e a exploração sexual. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ouvindo? Consigo. Estão ouvindo? Eu queria saber por que as crianças ou adolescentes não contam que elas estão sendo abusadas. Se isso acontece com frequência, eu queria que a Neia me explicasse por que então as crianças silenciam. Uhum. Na outra pergunta, Osni, desculpa, eu acho que você também acabou entrando no mérito da pedofilia, né? Foi isso, Osni? Osni? Acho que o Osni não está escutando a gente. Ele caiu de novo. Isso. Faltou, Fabinho, você colocar, que é muito importante, a questão da pedofilia, porque nem todo agressor que comete o abuso sexual, ele tem algum problema de doença mental, né? Então, muitas vezes, ele é uma pessoa
comum, até agradável. Ele tem outro perfil psicológico de ser imaturo, de não conseguir, na vida sexual dele, ou matrimonial, ou no relacionamento com outro adulto, ele tem problemas com essa vida sexual dele, mas o pedófilo, ele é diferente desse agressor que comete o abuso sexual. O pedófilo, a gente pode tratar ele como uma doença mental, está classificada no Código Internacional de Doença, tem uma característica porque ele é um adulto que tem desejo sexual por crianças. Todavia, se ele não cometer nenhum abuso, nenhuma agressão em relação à criança e ao adolescente, ele não vai responder a crime nenhum, ele vai ser o pedófilo, né? Mas ele não cometeu nenhum crime. Agora, o pedófilo, ele pode concretizar o ato dele, né? Mantendo essa agressão com uma criança e adolescente, aí sim ele vai responder por isso, mas nem todo agressor tem doença mental. O único que está classificado mesmo dentro do Código Internacional de Doenças, né, é o pedófilo. Eu falei porque são tantos assuntos e é importante a gente colocar essa questão, né, Fabinho? Eu acho que a gente... Sim, não sei exatamente. se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Sim, exatamente. O Osni, então, havia perguntado para nós, Osni, o conceito de abuso sexual e a exploração sexual, que são duas modalidades de violência sexual, e a Neia falou muito bem em relação à pedofilia. E por que é importante a gente falar sobre a figura do pedófilo? Porque muitas das vezes o indivíduo, a pessoa, o homem ou a mulher que comete o crime de abuso sexual, muitas pessoas acham, ou mesmo aquele que praticou o crime, ele se coloca como um pedófilo, já sabendo que a pedofilia é um transtorno de sexualidade, conforme a Neia já colocou, que está previsto nos manuais de doenças mentais, para fugir lá de uma tipificação penal, responder criminalmente por isso. Então, a Neia colocou muito bem. Então, uma vez que ele só tem o desejo por uma criança ou aquele adolescente abaixo dos 14 anos, somente o desejo, ele vai estar lá no transtorno de sexualidade. Agora, se ele vier a acariciar a criança, tocar na criança, passar a mão na criança, aí ele vai estar cometendo um crime de abuso sexual e vai responder criminalmente. Então, a minha colega Edneia, ela colocou muito bem, e é importante a gente separar. Abuso sexual, exploração sexual é crime, e a pedofilia é um transtorno de sexualidade. E me diz uma coisa, o que fazer quando acontece ou quando a criança sofre, ou a criança ou adolescente sofre um abuso sexual? Sim. Quais são as providências que se devem tomar, né? O Osni também colocou, acho que seria bom a gente explanar um pouco sobre isso, por que a criança ou adolescente acaba não denunciando esse abuso, esse sofrimento que ela está passando em relação àquele agressor. O que a gente pode perceber é que nesses estudos que eles realizam, o agressor ele tem um elo tão grande de confiança que ele estabelece com essa criança, por conta mesmo dessa imposição que ele coloca, desse poder que ele acaba dominando, né, predominando em cima dessa criança, e a criança acaba, porque ela não tem o psicológico e a maturidade dela já construída, ela não consegue discernir se aquilo lá é certo ou errado, se é bom ou não, em que pese todo o sofrimento que ela vem passando.
ele exerce um poder tão grande nessa criança que ela acaba se calando, por isso que a violência sexual se prolonga ao longo do tempo, e isso causa um dano, inclusive, na fase adulta dessa pessoa, por conta dessa violência que ela sofreu. Muitas são as características desse agressor em relação a essa criança. Ele pode prometer alguma coisa para ela, olha, não conta nada para ninguém, que eu vou te dar um brinquedo, eu vou te levar a fazer um passeio. Ou ele consegue esse domínio ameaçando essa criança. Se você contar, eu vou matar sua mãe, eu vou brigar com o seu irmão, eu vou sair de casa. E uma das ameaças também, ele coloca a criança como se ela fosse a pessoa que estivesse seduzindo esse agressor, como se ela estivesse cometendo algum ato libidinoso e abusivo contra ele, não o inverso. Então, por isso a dificuldade da criança chegar num professor, num adulto e contar essa situação, por conta desse poder que o agressor tem sobre a criança e o adolescente. Então, deixa eu aproveitar e fazer um gancho. Você disse que isso é contínuo, então significa que o agressor ele tem uma relação de proximidade com a criança. Esse tipo de pessoa não é alguém que você vê no ponto de ônibus, ou alguém que está no supermercado, ou está ali num terreno baldio, é alguém que está próximo da criança, na maioria dos casos. Né? A maioria dos casos, porque pouco a gente consegue ter estatística, né, Fabinho? Nós Exatamente. procuramos para trazer aqui, e as estatísticas acabam sendo pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos. E verifiquei essa estatística, de 85% a 90% dos agressores são pessoas conhecidas da criança e do adolescente. 30% são pais e 60% conhecidos da vítima e da sua família. Os demais são alguma pessoa que ela nunca viu, ou que foi uma outra situação mesmo de agressão, um estupro, ou porque a pessoa estava na rua, ou porque sofreu um assalto, né, e as pessoas entraram na casa, mas a maioria dos casos são pessoas de intimidade, de vida comum com essa criança e adolescente. Terrível, porque existem mitos de que são fatores externos, né? Ou a pessoa assiste o noticiário e acaba achando que o agressor é uma pessoa distante, mas o agressor está mais perto do que a gente imagina, né, Fábio? Exatamente, muito mais próximo do que a gente imagina. Só voltando numa questão anterior, complementando a boa fala e explicação da minha colega Edneia, Osni, é o seguinte, em relação à criança, que muitas das vezes não quer relatar a violência que ela sofreu, está sofrendo ou venha a sofrer, é a questão da ameaça. Então, eu vou falando também um pouco, né, Edneia, aquela experiência que eu tive no Conselho Tutelar. Ótimo. Muito embora em regra e na prática, não é o conselheiro tutelar que faz a escuta de uma criança que sofreu a violência, e nós vamos falar adiante sobre isso. Mas nós já tivemos, assim, algumas conversas com aquelas crianças que já passaram pelo procedimento, a razão dela não ter dito antes, relatado antes, aquela violência que ela sofreu ou estava sofrendo. Então, essa questão da ameaça, o que elas já disseram para nós? Tio, né, conselheiro tutelar, eu não contei antes porque o meu pai, o meu avô, o meu padrasto, a minha mãe, disse que se eu contasse alguma coisa para a professora na escola, para agente de saúde ou para qualquer outra pessoa, ele disse que ia matar minha mãe, que ia matar meu pai.
Ou então, pior, Osni, o que não existe, né? Excepcionalmente, algumas situações que o conselho tutelar, ó, se você contar para alguém, o conselho tutelar vai tirar você da mamãe, do papai, da família, vai levar você para o abrigo e nunca mais você vai ver ou voltar para a tua família. Entre outras situações também relatadas por essas crianças. Então, por isso que muitas das vezes, complementando a minha colega Edneia, a criança não conta, Osni. Quando não, também as pessoas não acreditarem na criança ou no adolescente naquele relato de violência sexual que ela sofreu. Então, tive alguns casos no conselho tutelar, a mãe não acreditar na criança ou no adolescente, o pai não acreditar, a avó, a família não acreditar, e no fim, aquela que era vítima de uma violência passa a ser aquela que está mentindo, né, que está inventando uma historinha que pode prejudicar aquele que abusou da criança. Então, é só para complementar essa parte aí que foi muito bem colocada pela Neia, e por isso que é importante, né, Neia? Pessoas capacitadas, qualificadas, para depois fazer a escuta dessas crianças e adolescentes, sobretudo para colher os mais variados elementos e indícios para depois criminalizar a pessoa abusadora, ok? A outra questão, acabei me perdendo aqui, Osni, qual foi mesmo? Dos mitos, né? Eu acho que o Osni não está nos ouvindo, Edneia. Então, vamos dar continuidade aqui. Osni? Fábio, já que você colocou essa questão das crianças não serem ouvidas, que isso é um mito, né? Seria bom colocar quais os sinais que essa criança ela apresenta quando ela está sofrendo toda essa agressão, essa violência sexual desse abusador, dessa pessoa da família ou não. Quais são as características para que a gente, eu como educador, o vizinho, já que esse agressor, muitas vezes, tem um comportamento normal, entre aspas, é até uma pessoa simpática com as outras. Quais são os sinais, os sintomas, as pistas que essa criança dá para que a gente possa identificar que existe esse problema grave na família ou diante desse contexto todo? Então, sim, eu vou colocar algumas coisas, mas acho que seria bom você complementar pelo seguinte: muitas das crianças podem também continuar a ter um comportamento normal e que você também não consiga identificar. Mas a grande maioria das crianças, já que é um mito dizer que elas mentem, elas não mentem, 92%, as crianças falam a verdade, então seria bom a gente levantar esses sinais que a criança dá. Coloca para a gente, Fabinho. Sim, eu vou colocar os sinais, acho que é muito importante, tem pais assistindo, tem profissionais da rede de proteção assistindo, e são pessoas que precisam ficar muito atentas em relação aos sinais que crianças e adolescentes apresentam após sofrer uma violência sexual. Assim que eu terminar, Neia, o Osni havia feito uma pergunta para mim, aí eu vou pedir para você complementar em relação aos mitos do abuso sexual. Então, tem muita coisa, tem muita informação que as pessoas precisam saber. Então, na sequência, você fala em relação aos mitos, que é uma pergunta que o Osni nos fez e que provavelmente alguém fez também, tem muita dúvida. Então, em relação aos sinais, eu, após cumprir o meu mandato de 4 anos no Conselho Tutelar, eu voltei para a rede pública de ensino. Então, eu estou lecionando numa escola estadual e na condição de professor, nós, professores, que estamos ali 4, 5 horas com os nossos alunos, nós podemos
identificar, através de alguns sinais que eu vou colocar aqui, crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso. Esses sinais são importantes. Então, a mãe que está em casa, o pai, a família, todos os profissionais da rede de proteção, fiquem atentos a esses sinais. E uma vez que a criança ou adolescente apresenta um desses sinais, é importante procurar o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar, enquanto órgão de defesa de direitos, faça o encaminhamento dessa criança à rede de proteção, sobretudo para uma escuta especializada, uma escuta qualificada. Então, nós temos vários sinais, né, vários sinais aí de uma possível ocorrência de violência sexual contra a criança e adolescente. Uma delas é a curiosidade da criança ou adolescente, curiosidade sexual excessiva. Tem que ficar atento a este sinal ou a esse sintoma. Então, uma criança ou adolescente que tem curiosidade sexual excessiva, é importante fazer o encaminhamento dessa criança para uma avaliação mais precisa, mais técnica, de um profissional preparado, pois pode ser que essa criança ou adolescente tenha sofrido alguma violência sexual. Nós temos também o conhecimento sexual inapropriado para a idade, principalmente crianças, mas também adolescentes. Dificuldades escolares. É bom esclarecer, Osni, que vários fatores podem contribuir para as dificuldades escolares das crianças e dos adolescentes. Eu vou falar com muita propriedade, porque é uma experiência que eu trago do Conselho Tutelar. Muitas das vezes, as dificuldades escolares estão atreladas a violências que essas crianças estão sofrendo ou podem estar sofrendo. Pode ser uma violência física, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência institucional, pode ser um bullying, mas pode ser principalmente uma violência sexual. Pode ser um abuso sexual, que ela pode estar sofrendo dentro da sua casa, ou já sofreu dentro da sua casa, ou fora da sua casa. Senão vai parecer que, nossa, então todas as crianças e adolescentes, né, que têm dificuldade escolar, então essa criança sofreu alguma violência sexual. Não necessariamente. Pode ser outras violências ou violações de direitos também. Outro sinal importante é o sintoma. A criança que faz muito xixi ao longo do dia. Eu já orientei escolas em palestras, os pais ficarem atentos quando uma criança ou adolescente, viu, né, Yosni, a cada 5 minutos pede para ir ao banheiro para fazer xixi. Ou aquela criança ou adolescente que não tem controle do cocô. Faz cocô a todo instante, faz cocô nas calças. Olha, Yosni, com muita tranquilidade, eu sugiro o profissional ou a pessoa que está diante dessa criança ou adolescente, ou faça uma denúncia anônima para que seja apurada uma possível violência sexual, ou noticia o que é obrigatório a escola fazer, a saúde fazer, entre outros também, noticiar, comunicar o Conselho Tutelar para apurar aí uma eventual prática de crime sexual. Há outros também, a Cláudia como distúrbios afetivos, né? A Cláudia Mello, que está nos acompanhando, ela colocou aqui uma mudança de comportamento repentino. Isso. Mais ou menos isso mesmo, né? Sim. Exatamente. A criança teve uma mudança repentina de comportamento é porque tem algo acontecendo na vidinha dela e a gente precisa ficar atento. Então, na realidade, isso é importante não só para os pais, como para os educadores também, né? Principalmente. Ficarem atentos. Sim. Principalmente os educadores, viu, Osni? Os educadores, os professores, diante do seu aluno e da sua aluna, que chora todas as aulas, que é muito retraída ou muito retraído, meninas que têm dificuldades de participar de grupos para desenvolver uma atividade de trabalho onde há meninos, meninas que não conseguem se relacionar com a figura do professor, não quer se aproximar de um menino. Olha, provavelmente essa menina, essa adolescente, ou esse menino, que a Neia vai falar lá nos mitos, que também sofre violência sexual,
pode ter sofrido algum tipo de violência. Então, a nossa colega que fez a pergunta é isso mesmo, parabéns, e faz parte de um dos sintomas também. Né? Esse medo, aversão de alguém, quando ela está num ambiente, muitas vezes o agressor está junto e ela não quer continuar no mesmo ambiente que Exatamente. O agressor se encontra. E eu acho que o mais importante também é... Tá voltando. Ele já falou, né, da questão da queda do rendimento escolar e, por fim, uma coisa que é importante a gente colocar é a questão da internet, que ele também pode sofrer tudo isso por meio das redes sociais, e as famílias não têm muito controle hoje em dia nas redes sociais, o que a criança e o adolescente ele está acessando. Então, a gente precisa ficar atento, usar de ferramentas que o computador, que o celular apresenta, para que a gente possa rastrear isso, porque também é uma forma da gente prestar atenção e não só quando a gente está junto com a criança. Nós temos que ficar atento na internet, que a gente vê diversos abusos e situações nas redes sociais, e os pais hoje em dia, até muitas vezes, para ter um tempo ou para descansar, eles depositam o celular com internet para a criança e ela não tem a condição de avaliar se o que ela está vendo é bom ou não. Exatamente. E eu vejo que é isso aí. E já puxando o gancho para os mitos e verdades que é importante a gente colocar, um deles nós já encerramos nosso assunto, que é a questão que nem todo o agressor sexual ele é pedófilo, ou ele é um psicopata, pelo contrário, muitas vezes ele é uma pessoa até agradável, e quando ele é questionado, quando ele foi descoberto, ele nega até o fim que ele cometeu esse abuso, essa agressão. Então, é um mito achar que todos os agressores são psicopatas ou são pedófilos, né? Como a gente também já colocou, a maioria dos casos, os agressores estão próximos da vida dessa criança e desse adolescente. E é importante... Pode falar, Osni. Não, eu estou concordando contigo. Pode sim. E eu vi uma estatística que é até interessante colocar, que nesse momento do isolamento social e do distanciamento, né, 70% dos casos ocorreu mesmo dentro da casa da vítima, né, cometida por pai ou padrasto, e 87% dessas pessoas estão na idade adulta e são do sexo masculino, e 62% dos casos estão entre a idade de 20 e 40 anos. E as vítimas estão entre 12 e 17 anos e são do sexo feminino. Então, é um mito achar que somente os pais cometem isso, as mães também cometem, as mulheres, professora comete, a vizinha, uma pessoa que olha a criança para a mãe trabalhar, também comete agressão, violência sexual, e não é só em meninas, em meninos também isso ocorre, então mito achar que é só entre meninas, porque isso não é verdade.
Outra questão é se isso acontece somente em ambientes menos favorecidos, porque acho que a maioria das pessoas, quando fala desse tema, eles acham, não, mas é porque é pobre, mora todo mundo próximo, está todo mundo junto. Vocês sabem dizer se isso acontece só em ambientes menos favorecidos ou acontece em todos os ambientes? Fabinho. Todas as classes sociais. Osni, é claro que nas famílias menos favorecidas, né, as classes baixas, há um número alto dessas violências sexuais contra o público infanto-juvenil. Mas é mito também achar que nas classes médias, nas classes altas, crianças e adolescentes não sofrem nenhum tipo de violência. No Conselho Tutelar, eu já atendi também classe média e classe alta, meninos e meninas que sofreram algum tipo de violência sexual. Então, isso existe também. Agora, o que ocorre é que as denúncias, as notificações ao Conselho Tutelar, aos órgãos de segurança pública, ao Ministério Público, ao Disque 100, é um número muito pequeno. E aí, Osni, eu acho que é importante a gente falar, viu, Neia, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prescreve o seguinte, que na escola, no colégio, ou seja, lá na educação, diante de uma criança ou adolescente que sofreu alguma violência sexual, abuso sexual, seja qual for a violência, obrigatoriamente tem que notificar o Conselho Tutelar. Nós temos pelo menos 3 artigos que tratam da questão da notificação. E por que eu estou dizendo isso, Osni? Eu vou falar com base nas informações e a experiência que eu tive lá no Conselho Tutelar. Mais de 90% das notificações da educação acerca da violência que criança e adolescente sofreu vem da rede pública de ensino e não da rede privada. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nome já diz, é da criança e do adolescente, ponto final. Não criança e adolescente pobre, não criança e adolescente de cor negra. São todas as crianças e os adolescentes. Então, os colégios particulares, as redes privadas de ensino, viu, Edneia, obrigatoriamente devem notificar o Conselho Tutelar sob pena de responderem administrativamente e criminalmente. Estou falando isso, Neia, porque não só o Conselho Tutelar de Atibaia, os conselhos tutelares de modo geral, não têm recebido notificações, informações dos seus alunos que estão sofrendo alguma violência sexual. Há alguns fatores aí, um deles é uma questão econômica, de perder o aluno, enfim, tal. Mas não importa. O que prevalece é o direito superior da criança. Sim. E diante de uma violência, tem que notificar o Conselho Tutelar. Por isso a importância dessa nossa reflexão hoje, Fabinho, para que não fique nem impune essa situação, que as pessoas se comprometam com isso, uma vez que não é só responsabilidade da família e do Estado, é de todo mundo que está envolvido com essa criança. Essa denúncia ela pode ser anônima, por isso que nós temos ainda tantas subnotificações em relação a esse problema que é gravíssimo, que é ainda permitido dentro das famílias, dentro dos ambientes, e mesmo com essa questão, não vamos colocar isso a público, isso vai causar uma vergonha. Nas classes sociais um pouco mais abastadas, é necessário que a gente conscientize as pessoas que violência nenhuma pode e deve ser tolerada. Nós temos que estar atentos a isso e a gente tem que denunciar, tem que se comprometer. Existe um canal que a denúncia é anônima e a gente não pode se calar, independente da classe social, de raça, de cor, de sexo, do que for. Nós não podemos permitir
nenhum tipo de violência, nem tolerar essa questão mais. Por isso, a importância dessa reflexão e desse assunto hoje. Aproveitando, eu queria perguntar também, porque quando a gente anunciou essa conversa na noite de hoje, muita gente acabou colocando lá, muita não, pessoas que não conhecem o Conselho Tutelar, colocaram, para que serve o Conselho? Não adianta nada. Então, eu queria saber como funciona, como é a atuação do Conselho Tutelar, para quem está nos acompanhando, e como é o trabalho da assistência social, o trabalho da segurança pública, porque existe uma rede de proteção, né? Não é só o Conselho. Isso mesmo, não é só... Queria que o Fábio me falasse como funciona o Conselho, depois a Néia fala da assistência para as pessoas tentarem entender como esse conjunto de ações que foram criadas para proteger a criança e o adolescente. Muito bom. Sim, Osni e Edneia, eu disse há uns minutos atrás que, em regra, na prática, não cabe ao Conselho Tutelar sentar com a criança ou adolescente, escutá-la, os relatos de violência que ela sofreu, seja dentro de casa ou fora de casa. O Conselho Tutelar é um órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, foi criado única e exclusivamente na garantia desses direitos, e no caso específico da violência sexual, é o Conselho Tutelar que vai receber a informação, a notícia de um possível crime de violência sexual, e cabe ao Conselho Tutelar, no uso das suas atribuições, requisitar quem vai fazer a escuta ou acompanhamento dessa criança que sofreu uma violência, bem como também, Osni, eu costumo dizer que o Conselho Tutelar não é só um órgão de defesa de direitos da criança e do adolescente. Ele também é um órgão de defesa da família. Então, quando uma criança ou adolescente sofre uma violência, a mãe também sofre, a família também sofre. Se é uma criança que sofreu uma violência do padrasto e essa criança tem um irmão ou uma irmã que é filha do padrasto, esse irmão vai sofrer junto com essa criança também. Ou seja, a gente acaba nos deparando com uma família desestruturada e diante de uma violência que acaba desestruturando mesmo em todos os sentidos. Atinge toda a família. Exatamente. Então, o Conselho Tutelar requisita os serviços públicos, né, de atendimento, de acompanhamento dessa criança, mas também o Conselho Tutelar, ele também, lá da rede de proteção, dos serviços da assistência social saúde, também requisita atendimento e acompanhamento do conjunto da família, bem como também encaminhar todas as notícias, os fatos, ao Ministério Público, que vai, provavelmente, a depender do inquérito policial, da ação lá dos membros da segurança pública, entrar com uma ação penal no sentido de responsabilizar criminalmente o abusador e a abusadora. Então, o Conselho Tutelar ele vai requisitar. Então, eu estou com uma suspeita que a minha filha, o meu filho, pode ter sofrido uma violência diante daqueles sinais que nós já trouxemos aqui hoje. Eu vou lá no Conselho Tutelar para que o Fábio possa ouvir a minha filha. Não. O Conselho Tutelar, diante de uma suspeita da violência, vai requisitar uma escuta especializada através de um profissional preparado, qualificado, num espaço adequado, humanizado, né, respeitando uma lei de 2017, né, que garante que essa criança esteja num espaço apropriado e que seja ouvida por uma pessoa preparada. Então, resumindo, Osni e minha colega Edneia, o Conselho ele vai requisitar quem é o profissional, quem é o técnico, quem são os atores e as instituições dessa rede de proteção que vai fazer o atendimento e o acompanhamento não só da criança, como também dos membros da família não abusadores, ok? Aí a Néia fala um pouco mais dos serviços assistenciais.
é importante colocar que a assistência social, muitas vezes, ela não é bem vista, mas ela é uma política pública de tamanha importância que ela dá suporte para diversas questões de vulnerabilidade social e atende essa questão de proteção social das pessoas em geral. E, neste momento, o CREAS pode fazer essa escuta especializada ou por meio da assistência social que eles vão disponibilizar um serviço, nem que seja uma organização não governamental ou outro tipo de organização, para fazer esse trabalho diretamente com a criança, com o adolescente, bem como com a família. Aproveito, né, para colocar que as políticas públicas, porque eu sou uma defensora das políticas públicas e dos serviços públicos, mas a gente tem que ter muito mais suporte da ação do governo no momento que essas políticas vão ser executadas, as ações dessas políticas, que precisa de maior estrutura, porque a demanda é muito grande e os trabalhadores são escassos, são poucos trabalhadores, a demanda é grande e muitas vezes existe esse interesse em atender, em dar conta disso tudo, mas acaba sendo impossível por conta da demanda. Mas é a assistência social que vai indicar, que vai prover essa questão da escuta especializada e aonde essa criança depois vai ser atendida, bem como a família dela, para que a gente possa dar uma estruturada nessa família para receber essa criança novamente, porque os danos são muito grandes, viu, Osni, Fabinho, que sabe disso, e se essa criança não tiver suporte para reescrever essa história, ela não vai conseguir conviver com isso, porque não é tocando no assunto, vamos ficar quieto, não vamos mais falar desse assunto, que a criança ou adolescente vai esquecer o que aconteceu com ela. Ela precisa... É muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Justamente. Depois eu só queria fazer uma parte, assim, tentar entender quantos profissionais são envolvidos nessa rede. O que é essa rede de proteção? Porque as pessoas estão questionando aqui qual é o procedimento que se adota quando acontece um caso. E tem uma outra questão aqui que o Nezão Eberson pergunta, e sobre as falsas acusações. Por isso eu queria saber quantas pessoas são envolvidas quando acontece alguma coisa nesse sentido. Fabinho, quer falar alguma coisa? Posso falar. Só em relação das crianças vítimas dessas violências, a Néia estava falando da política, da assistência social. A maioria dos municípios no Brasil, quem faz essa escuta especializada ou escuta qualificada é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS. Então, a maioria dos municípios, quem faz essa escuta da criança ou do adolescente vítima da violência é o CREAS. Em Atibaia, não é o CREAS que faz a escuta, nós temos uma organização da sociedade civil, né, que faz essa escuta por uma pessoa altamente capacitada, técnica. Essa OSC, na verdade, é a MICRE, né, Associação Amigos da Criança. E, no caso, o CREAS, depois, posteriormente, né, a escuta e todo o trabalho da profissional em relação à criança e adolescente, o CREAS ele vai fazer o acompanhamento e o atendimento da família, o acompanhamento social ou psicossocial. Okay? Agora, na rede de proteção, Osni, a dúvida de um dos participantes da nossa live, são vários atores, vários profissionais, né, que atendem nessa rede. Então, o Conselho Tutelar é aquele que vai requisitar
A AMICRE ou o CREAS, dependendo do município, é que vai fazer a escuta especializada ou o acompanhamento psicossocial. Também temos os membros da segurança pública, né? Então, a mãe, o pai, ou aquela pessoa que é responsável pela criança diante de uma violência sexual, quando procura a delegacia daquilo que a criança já relatou, ali é registrado um boletim de ocorrência, vai ser aberto um inquérito policial, e na conclusão desse inquérito policial, vai acionar duas outras instituições ou dois outros atores dentro dessa rede ou do sistema de garantias, que é o Ministério Público e a Vara da Infância e da Juventude. Então, quando nós falamos de rede de proteção ou mesmo sistema de garantias de direitos, há vários atores. Então, começa lá pelo Conselho Tutelar, depois passa pelo CREAS, ou no caso Atibaia, AMICRE. O delegado também tem as suas atribuições e muita responsabilidade, sobretudo na apuração dos crimes. O Ministério Público é aquele que vai propor ação para responsabilizar criminalmente o abusador ou abusadora. Temos a juiz ou juiz de direito, que vai julgar todo aquele contexto de violência encaminhado ou proposto pelo Ministério Público, informações do Conselho, informações do delegado de polícia, e também a saúde, acho que é importante a gente falar também, né, Neia? Porque posterior, os atendimentos, acompanhamentos, principalmente da política da assistência social, Osni, é importante que ficam vários traumas, né, nessa criança, nesse adolescente, tem seríssimas consequências de ordem psicológica, e é importante também essa criança passar pelo sistema de saúde, né, o público, o SUS, que nós defendemos, né, no sentido dessa criança dar continuidade ao atendimento e ao acompanhamento, uma terapia, uma psicoterapia, para que ela não tenha sequelas para toda a sua vida. Sim. Ok? Eu gostaria de complementar, Osni, os profissionais são assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, porque muitas vezes essa violência sexual, ela tem danos, ela precisa passar por um médico, ter atendimento, tomar remédio, tem a questão de contraceptivos, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a equipe é grande, é uma equipe multidisciplinar. E muitas vezes, como eu já vi, essa denúncia, ela não é, a via de entrada dela não é só pelo Conselho Tutelar ou por uma delegacia de polícia. Nós vemos o trabalho do CRAS, que está diretamente ligado com essas famílias, né, que é a atenção básica. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Muitas vezes essa denúncia chega para a equipe do CRAS, que também é uma equipe multidisciplinar, que atende essa população que se encontra na linha de frente desse atendimento. Quanto à questão que você colocou, né, que que a pessoa que está nos ouvindo levantou, mas e os suspeitos? A denúncia, ela parte de uma denúncia. Quem vai averiguar, quem vai colher todos os dados, ver se realmente aconteceu ou não, cabe à autoridade policial realizar esse trabalho. Cabe a todos nós fazer a denúncia. Quem vai realmente averiguar se existiu crime ou não é a autoridade policial. Isso não cabe ao CRAS, não cabe ao psicólogo que atende essa criança, não cabe ao Conselho Tutelar. Quem vai fazer isso é a autoridade policial, é o Ministério Público. Então, cabe a nós fazer a denúncia, porque também quem cala está cometendo um crime. Eu estou vendo isso dentro da minha casa, o padrasto fazendo isso com a criança, e a mãe se cala.
ela também vai ser responsabilizada por isso. Mas cabe a nós fazer a denúncia e cabe às autoridades policiais realmente averiguar essa questão, se realmente houve crime ou não. Não cabe mais a gente condenar ninguém. Não faz parte da nossa área de competência. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando aos 55 minutos. Pois não. Eu tô com um probleminha de conexão, toda hora meu sinal aqui tá oscilando, aí eu deixo a bola com vocês e a gente, para não cair, para a gente não perder o ritmo, né? Sim. Mas eu quero agradecer profundamente e queria que vocês fizessem algumas considerações, porque eu acho que eu consegui abarcar várias questões, né? Com certeza. A conceituação do abuso, a conceituação, o funcionamento dos principais envolvidos, que é o conselho, a saúde, a assistência, os mitos, como você deve agir em caso de suspeita, a questão da criança, que é uma questão muito delicada, muitas vezes da criança não falar, e a gente abordou, né, que muitas vezes ela sofre ameaças e uma pressão psicológica muito grande. Acho que a gente conseguiu trabalhar pelo menos as questões fundamentais acerca deste tema. Exatamente. Né? Vocês são dois especialistas, têm um conhecimento enorme, ficaríamos aqui a noite inteira discutindo e quiçá, atendendo a todas as questões que colocaram aqui, mas o nosso tempo é muito escasso e a gente vai precisar encerrar. Aí vou pedir um minutinho de cada um para fazer as considerações e a gente encerra a nossa live de hoje. Podemos fazer mais, inclusive, hein? Ok. Com certeza. Né? Quer falar, primeiras damas? Eu quero agradecer, mas eu quero colocar que neste ano a gente está comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos foram os avanços para que a criança seja sujeito de direitos, mas nós temos ainda muitos desafios, então que a gente não esmoreça, que a gente não se canse de lutar para que as políticas e as garantias sociais, elas saiam do papel e elas realmente, de fato, aconteçam para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e que todo mundo possa viver melhor. Eu queria agradecer o Osni, queria agradecer todo mundo que participou desse momento e agradecer o meu grande amigo de luta, aí, o Fabinho, que a gente continue sempre na luta. Vamos continuar. Obrigada, viu? Obrigada a vocês dois. Obrigado, Obrigada a todas e todos. Fabinho. Osni, Edneia, ficou faltando uma informação ao longo da live, que só no ano de 2019 foram mais de 159 mil denúncias feitas ao Disque 100. E dessas 159 mil denúncias, só 17 mil foram de violências sexuais. As violências estão aí, as mais variadas violências, em relação às nossas crianças e adolescentes, tanto dentro de casa como fora de casa. Os pais que estão nos assistindo, nos assistiram, todas as outras pessoas, profissionais da educação, da saúde, entre outras políticas, devemos ficar atentos, sobretudo aos sinais que essas crianças estão apresentando, e precisamos fazer denúncia. Temos que discar lá no Ministério de Direitos Humanos, Disque 100, e fazer a denúncia anônima. Conselho Tutelar de Atibaia, 4402-1930, faça a denúncia, ela é anônima, mesmo que seja suspeita. O Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que, mesmo numa situação de suspeita, deve obrigatoriamente fazer a denúncia. Então, vamos fazer denúncias. Outra informação também para concluir, que entre março e junho deste ano, 2020, 21 crianças em Atibaia sofreram violência sexual. Todas essas crianças passaram pelo Conselho Tutelar e a rede de proteção.
sem contar outras situações de violências que não chegam ao Conselho Tutelar. Há muito o que fazer, e eu penso que temos que fazer coletivamente. Nós temos que falar mais do assunto, nós temos que debater mais o tema, nós temos que pensar em mais políticas públicas e ações para tratar dessas questões, fazer mais denúncias, mais investimentos também em campanhas, conteúdos educativos, principalmente no âmbito da escola, né, em relação às crianças, e principalmente também, Neia, fechando, formação de todos os profissionais, porque não é fácil o assistente social, o agente de saúde, o professor, o educador, lidar com essas questões das mais variadas violências. Eles precisam de formação, precisam de capacitação e preparo para lidar e garantir direitos dessas crianças e adolescentes. Grande Osni, meu amigo, muito obrigado. Minha companheira amiga Edneia, muito obrigado, valeu. Aprendi Pessoal, bastante com vocês. Sobretudo, esse Avante. pessoal que nos acompanhou aqui, que teve a paciência Todos que de... participaram. Muita gente, o Márcio Freitas, Antenor Figueira, Soraya, Coronel Ernesto, Josué Fernandes, José Antônio Santos, Rafael Amigos Carneiro, um abraço, Rafael, para você. Um abraço. Valéria Calisto, muita gente bacana acompanhou. Quero agradecer o prestígio e agradecer a vocês dois por compartilhar esse conhecimento de vocês. E o que a gente espera é que as pessoas fiquem mais atentas aos sinais, né? Porque as crianças são o futuro da sociedade e a gente tem que zelar por elas. Sim. Vocês continuem acompanhando o Correio de Atibaia. Durante a semana a gente vai ter novas conversas e nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e uma ótima semana. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau.